Salve, salve família vascaína, tamo junto, galera. Estamos aqui hoje com a presença do nosso Júlio Brandt, né? Que, como a gente sabe, foi candidato às eleições, né? Do Vasco da Gama. Nas últimas eleições, aceitou aqui o nosso convite para estar participando hoje aqui da entrevista com a gente. E queria primeiramente agradecer ao Júlio por essa presença aqui no canal, por ter aceitado aqui, ter vindo aqui dar entrevista para todo mundo. Boa noite aí para todo mundo que está participando. Boa noite para você, Júlio. E queria dar a palavra para você e dar boa noite para o pessoal, para depois a gente estar começando a entrevista aí. Fala, galera, tudo bem? Boa noite. Agradecer ao Mário o convite. É sempre um prazer poder estar aqui falando sobre Vasco, respondendo as perguntas. Vivemos um momento muito conturbado no clube, a gente sabe disso. E é sempre importante poder transmitir para o vascaíno que às vezes não está aqui no Rio de Janeiro, não está vivendo o dia a dia do clube, transmitir aí para o vascaíno a situação do clube hoje e as perspectivas futuras, né? Então, estamos à disposição sempre para conversar. Vamos aí. Obrigado, Júlio. Obrigado aí mais uma vez. Pode ter certeza que o canal vai estar sempre aberto aqui para a sua presença, para a presença de qualquer vascaíno que realmente queira estar ajudando o Vasco aí. Mandar aqui um salve aqui para a galera da Voz do Vascaíno. Obrigado, Michel, aí pela ajuda e por toda a moral que você deu aí. Já participei lá do programa Voz do Vascaíno todo domingo às 10 da noite. Então, galera, também vamos participar lá, um programa muito legal. Inclusive o Júlio já fez parte e outras pessoas influentes do Vasco também. Então, vamos começar a entrevista, galera, perguntando aí para o Júlio em relação aí tudo que aconteceu, né, durante aquele período eleitoral, toda aquela questão, né, que aconteceu durante essas eleições, a união entre as chapas do Brandt e do Campelo, e se o Júlio realmente imaginava que pudesse ter acontecido aquela, né, dissidência do Campelo ali no último dia antes das eleições, se ele se sentiu aí extremamente traído e achou que isso aí foi um golpe não só com ele, mas também com o torcedor e principalmente com o sócio do Vasco, porque os sócios do Vasco estavam apoiando essa parceria. Então, eu queria saber de você, Júlio, como se sentiu e como foi todo esse período aí durante as eleições e pós-eleições. A eleição foi uma eleição muito dura, né? A gente vinha aí num processo intenso de discussão, debate, formatação de projeto, articulação política. É uma eleição como a do Vasco, ela sempre é uma eleição conturbada, não é uma eleição simples. Então a gente precisava, foram aí 6, 7 meses longos, de muita dedicação, muita interação com o sócio, com o torcedor, esse tempo todo, e principalmente de desenvolver um planejamento, um projeto para o Vasco, para exatamente não acontecer o que está acontecendo agora, né? Entrar no clube e não saber o que fazer. E isso, claro que no momento em que houve aquele revés lá na Lagoa, nessa de Náutica, isso tudo nos trouxe uma grande frustração. Para mim, particularmente, óbvio que foi uma grande frustração, porque vinha trabalhando intensamente nisso, mas mais do que como candidato ou presidente que seria, como vascaíno, porque tinha certeza que o nosso grupo tinha um projeto consistente, que envolvia grandes parcerias, grandes parceiros, grandes empresas, grandes jogadores, dentro e fora de campo, grandes ídolos e grandes jogadores ainda atuantes. Então, para a gente foi uma tristeza ver que o Vasco, infelizmente, continua parado, né? Continuou estagnado, numa crise política interminável, e isso é muito triste, mais do que como político, mais do que como candidato, né, que fui, como vascaíno. Então, tem um entristecimento do ponto de vista do vascaíno, que eu acabei de relatar, e tem, é claro, a frustração do ser humano, né, de ver que o ser humano é capaz de fazer coisas horrorosas do ponto de vista moral para atingir o poder, né? Tem a condição, como foi o caso do Campelo, que jogou no lixo todo um discurso de uma campanha de 1 ano, se aliando a Eurico, se aliando o que tinha de pior na política do clube, as forças que estavam mantendo o clube no atraso, mantendo o clube no passado, jogou fora todo o discurso de desenvolvimento, né, de modernidade, que foi aquilo que acabou nos unindo, né? Esse discurso foi o que nos uniu, né, e nos traiu. Quer dizer, e aí a traição foi ruim, porque não traiu a mim, Júlio Brandt, né? Traiu aos milhões e milhões e milhões de torcedores que acreditavam no projeto. E isso que foi muito ruim. E isso está hoje manifestado nas ruas, né, nos estádios, nas redes sociais. Ficou manifestado no dia da eleição da Lagoa, quando
ele chegou lá, ele foi duramente criticado, hostilizado pela torcida, xingado pela torcida. Quando saiu de novo, foi xingado, hostilizado, e tem sido xingado, hostilizado o tempo inteiro. Então, claro que essa traição não me atingiu, ela atingiu aquilo que a gente representava no imaginário do vascaíno e no imaginário do torcedor. Acho que essa foi a grande, acho não, tenho certeza, essa foi a grande traição. Foi trair o desejo do sócio e o desejo do torcedor vascaíno. Obrigado, Júlio. Eu acho que provavelmente 95% dos vascaínos, torcedores aí que te acompanham o Vasco da Gama, concordam. Eu, particularmente, eu me posiciono dessa mesma forma e já venho falando, sei que deixando isso claro nos vídeos que eu faço há bastante tempo. Então, a próxima pergunta vem nessa mesma linha aqui. Eu queria que você desse sua opinião, depois das eleições, né, com o começo desse mandato do Campelo e da diretoria executiva dele dentro do Vasco, eu queria que você desse a sua opinião em relação a tudo que está, assim, a essa gestão que vem se mostrando aí, essa falta de planejamento, vem mostrando aí que tudo que aconteceu, que o Campelo falou que seria para o bem do Vasco, vem se mostrando aí que essa gestão realmente, o planejamento não foi feito pré-eleição, e tá claro aí que em questão de patrocínio, questão de parcerias e muitas outras coisas, as coisas não vem caminhando da forma que deveriam estar caminhando, principalmente em relação ao sócio-torcedor, aos sócios e tudo mais. Eu queria que você desse aí a sua opinião em relação a isso, a atual gestão e como que tudo está acontecendo dentro do Vasco aí nesse momento. Isso mostra claramente que o grupo não estava preparado, né? Não estava estruturado, não tinha planejamento, não tinha nada. Quer dizer, foi uma coisa feita de última hora, com uma irresponsabilidade enorme, porque jogou fora um projeto que estava pronto para entrar com algo com nada, né? Só com o desejo do poder, por si só. Sem a vontade, sem o desejo, sem o preparo necessário para tocar um clube como o Vasco. E o resultado está aí, a gente basta olhar, quer dizer, não precisa ir muito longe. Eu estava outro dia discutindo sobre isso, quer dizer, é inacreditável que um clube como o Vasco não consiga vender um patrocínio pontual para um jogo da Libertadores. Você vender um patrocínio de 30 milhões não para o ano, não estou falando disso não. Estou falando patrocínio para um jogo, Vasco e Cruzeiro, né? O Vasco e Laú na estreia da Libertadores ali, né? Quer dizer, vender um patrocínio para um jogo. Escolhe, sei lá, um comerciante de médio porte, mas que ganhe 500 mil reais, 200 mil reais, 300 mil reais, 1 milhão de reais, sei lá o que for, não importa quanto, mas que faça, ou que coloque na camisa a marca de uma campanha pró alguma coisa, enfim. O próprio sócio-torcedor, né? O próprio sócio-torcedor, Vasco dívida zero, enfim, tem tanta, o Coração Infantil, tem uma série de projetos nossos aí que estão aí acontecendo, que são projetos dos vascaínos, projetos verdadeiros, projetos feitos por vascaíno. Quer dizer, por que não? Já que não consegue vender, já que não consegue ter um comercial que faça contratos comerciais, pelo menos bota uma marca qualquer, quer dizer, então não consegue estruturar com a fornecedora de material esportivo um processo que produza camisas profissionais, quer dizer, eu imagino que em algum momento, não é possível, a gestão vai engrenar, as coisas vão começar a acontecer, né? Eu imagino isso, até porque não é possível, o Vasco é muito grande, então vai acontecer, nem que seja por inércia, nem que não façam nada, alguma coisa vai acontecer, porque o Vasco é muito grande, né? Agora, perde-se tempo, e tempo é dinheiro, a gente sabe disso. Nós já perdemos aí, bem dizer, quase o primeiro semestre inteiro nessa brincadeira. Nós estamos já em abril, praticamente, quer dizer, qualquer coisa que se faça vai dar um efeito lá para maio, junho, né? Então, quer dizer, o semestre está perdido. Sem contar que perde-se a exposição da Libertadores, que é uma exposição rica, é uma exposição valorosa, é uma exposição que traz um valor de marca muito interessante. Quer dizer, então, se perdem oportunidades enormes, porque não estava preparado para desenvolver um projeto do porte e do nível que o Vasco precisa. Então, isso sim me chateia, isso sim me entristece, mas, de novo, não como candidato, mas porque eu conhecia o que estava sendo feito, obviamente, eu participei, eu fui nos mentores do projeto e sabia que estava pronto para ser colocado para rodar. Então, agora, essas coisas a gente faz de novo, com credibilidade, né, com a certeza de que os nomes envolvidos vão entregar aquilo que o patrocinador, aquilo que o investidor deseja. Então, às vezes, muito pergunta, por que não ajudar, né? Por que não ajudar? Porque é difícil você, sem condições de decidir, você garantir para o patrocinador, para o investidor, que vai realmente ter a eficácia, ter realmente o
o desejo que ele quer. Não dá para ser assim. Você não transfere a caneta está na mão de uma pessoa. E aquela pessoa tem a sua imagem, né? Representa alguma coisa. Aquela pessoa representa alguma coisa. E cada um representa aquilo que conduz, que fez, que é, né? Então, isso está marcado na cabeça do mercado, é lógico. Com certeza, Gil, concordo com você. Inclusive, essa semana eu mandei uma mensagem até pro vice-presidente de marketing do Vasco, via redes sociais aí, dando sugestão, né, de estar colocando o programa sócio-torcedor na camisa do Vasco. Ele respondeu prontamente, falando que seria, sim, aceita essa sugestão, e eu estar colocando em breve aí esse programa sócio-torcedor na camisa. Fiquei feliz até com essa notícia, mas, enfim, eu concordo com você, uma falta de planejamento e gestão tremenda aí que tem dentro do Vasco nesse momento. Então, galera, vamos partir para a próxima pergunta aqui, que é uma pergunta que muita gente quer saber, né? E relacionado se você, Júlio Brandt, tivesse vindo a ser o presidente do Vasco, com o Campelo como vice, e com toda aquela preparação que vocês fizeram para estar entrando no Vasco, mudando as coisas dentro do clube, quais seriam os seus maiores projetos, quais seriam os seus maiores planos, e se você realmente, através dos seus contatos, através da viagem que você fez aí para a Europa, para outros lugares, você tinha realmente alguns parceiros já encaminhados, alguns possíveis jogadores, como foi noticiado em relação ao Heitor e tudo mais. Fique livre para responder, não precisa dar nomes, mas a torcida vascaína sempre pergunta, então seria interessante se você pudesse falar um pouquinho sobre isso. Claro que sim, e o pessoal que está lá hoje sabe que é verdade, né? Então, assim, nós tínhamos aí já uma série de acordos pré-definidos, não assinamos, ainda bem que não assinamos, porque seria um desastre, né? E aí a nossa responsabilidade falou mais alto, porque a vontade nossa era, claro, era divulgar logo, era falar logo, né? Mas a gente segurou por responsabilidade, né? Seguramos por preservação ao parceiro, ainda bem que fizemos isso, diga de passagem, mas tínhamos, claro, como foi noticiado, o Heitor é um nome que estava definido, viria com a gente, e a reboque do Heitor, junto com o Heitor não vinha sozinho, né? Junto do Heitor vinha uma marca forte de material esportivo, que estaria suportando a chegada dele aqui, seria exclusiva nossa no Brasil, ela seria a única fornecedora do Vasco, seria o único clube para o qual ela forneceria material esportivo, teríamos uma integração absoluta dos trabalhos de marketing do clube com os trabalhos de marketing dessa fornecedora, seria um trabalho conjunto, integrado. A gente sempre falou muito isso quando eu conversava com eles, o departamento de marketing tem que ser um só, a gente tem que trabalhar junto para explorar as potencialidades da história, da marca, né, daquilo que o Vasco representa no imaginário do brasileiro, de modo geral, para tocar não só o vascaíno, mas para tocar o país, de modo geral. Então, essas coisas estavam, claro, já estavam encaminhadas, fora outras coisas. A gente tem que olhar o Vasco como uma série de etapas, uma série de itens a serem colocados de pé. Então, tinha uma base a ser construída, que era um projeto de gestão, né, de governança, que estava sendo conduzido pela Accenture, e esse projeto era a base do nosso modelo de gestão do clube. Depois tinha um trabalho de auditoria feito por duas empresas que já estavam com a gente trabalhando lá no meu escritório, que era a BDO e a Ernst Young, e tinha uma outra empresa, que era a Árvores Marçal, que é uma especialista em recuperação de empresa, fazendo o trabalho. Isso já estava acontecendo. Eles estavam trabalhando já há mais de um mês no meu escritório, cada um numa sala. Então, esse trabalho já estava em andamento já. E a gente vinha coordenando esse trabalho para que no dia da Assunção a gente tivesse, a partir do dia 22 de janeiro, todo esse grupo trabalhando no escritório, lá no centro, que estava sendo preparado para ser o nosso escritório, o escritório do Vasco, para que pudesse ser feito o projeto de forma profissional. Então, essas são as etapas que estão sendo colocadas, e isso que a gente ia fazer ali no Vasco a partir do dia da gente assumisse ali, dia 20, 22 de janeiro. Obrigado, Júlio, pela resposta. Já o que eu imaginava, eu ouvi de você nesse momento. Imagino que os torcedores da mesma forma. Queria dar um recado para todo mundo que está assistindo. Tem mais de quase 2.000 pessoas assistindo aqui ao vivo aqui a entrevista. Peço para vocês deixar o like aí, por favor, para dar uma moral aqui para o canal. E se tiver, por acaso, alguém querendo entrar aí no grupo de Zap lá do canal, deixe seu número aí através do Superchat aqui no YouTube, e a gente depois adiciona vocês lá no grupo, beleza? Então vamos partir para a próxima pergunta, que é uma pergunta da atualidade aqui, coisas que estão acontecendo nesse momento.
que é em relação ao HD, né, que saiu a notícia essa semana aí, que na segunda-feira que vem a justiça, né, vai tá decidindo em relação a essa questão da perícia do HD, vai estar decidindo se esse HD vai estar sendo retornado para o Vasco, se eu não me engano, ou se esse HD realmente vai estar sendo periciado para poder trazer as coisas aí à tona, né, tudo que aconteceu nessas últimas eleições. Então eu queria saber do Júlio aí, em relação a isso, quais são os próximos passos, se esse HD realmente for periciado, e se a torcida do Vasco, é uma coisa que muita gente pergunta, se realmente pode haver um mínimo de esperança que se tiver alguma bomba, alguma coisa muito grave nesse HD, que possam realmente ter novas eleições do Vasco antes das próximas eleições agendadas aí para 2020. Olha, havia um acordo nosso, primeiro eu quero falar sobre isso, havia um acordo nosso que quando assumíssemos o Vasco, nós, enquanto Vasco, faríamos um acordo com a Justiça, isso era a gestão que ia assumir, eu e o Campelo, né? Nós, enquanto Vasco, iríamos à Justiça como Vasco, pedir que o HD fosse periciado. Nós íamos fazer o contrário, né? Nós íamos desistir da ação contrária à perícia do HD e nos manifestar favoráveis à perícia do HD e fazer não importa o que aparecesse no HD, nós íamos nos colocar à disposição da Justiça para conduzir um termo de ajuste de conduta para que pudesse ajustar ali quaisquer erros que houvesse na gestão do Vasco dali para frente, mas que se punissem os responsáveis pelo que foi feito dali para trás. Então me surpreende o fato do Campelo hoje querer que o HD seja devolvido ao Vasco, que o HD seja destruído. Então, essa posição, essa postura do Campelo hoje me mostra duas coisas. Primeiro, o claro e óbvio fechamento dele com o Eurico. Quer dizer, isso, para mim, não importa o discurso, não importa o que fala, mais importante são as ações, né? Você fala qualquer coisa. Agora, o importante é o que você faz. Então, mais importante são as ações. Então, mostra para mim claramente que há um fechamento, há um acordo ali, claro, primeira coisa. E segunda coisa, que há muito no HD a causar um grande estrago. Porque se não houvesse, não teria problema nenhum em periciar o HD. Né? Então, se não tem nada, então que se pericie, qual o problema? Né? Se não tem nada, que se pericie o HD. Mas o desespero que eles têm mostrado com relação ao HD me leva a crer que o HD tem coisas muito importantes. Então, isso dito, e se houver realmente essas coisas importantes que a gente acha que tem no HD, tudo pode acontecer. Obrigado, nós queremos deixar claro o seguinte, nós confiamos na Justiça, é importante dizer, e isso está a cargo da Justiça. E nós respeitaremos, claro, a decisão que for tomada pela Justiça. Eu imaginava que você ia estar falando mais ou menos nessa linha de pensamento. Agradeço aí pela sua resposta. Tenho certeza que vão estar acompanhando tudo que estiver acontecendo aí na Justiça a partir de segunda-feira. Próxima pergunta, cara, é uma coisa que eu, particularmente, eu e a torcida vascaína, depois que tiveram as eleições, teve lá, né, o famoso golpe, um golpe não assim, contra o estatuto, mas um golpe contra a torcida, contra o sócio. Muita gente que já estava aqui no canal mesmo, que assiste aqui os vídeos e tudo mais, pediam para eu fazer vídeo mostrando para como se associar, tanto sócio geral, como sócio torcedor e tudo mais. E depois de tudo que aconteceu nas eleições, houve aquela desmotivação inicial, muita gente falando que não vai se associar a uma diretoria que fez o que fez durante as eleições. Porém, eu até demorei um tempo para botar minha cabeça no lugar e começar a realmente achar que nada melhor que a torcida vascaína para reconstruir o Vasco e apoiar o Vasco independente de diretoria. Diretorias passam, jogadores passam, todo mundo passa, mas o torcida e o clube fica para sempre. E eu, a partir de uma semana atrás, mais ou menos, comecei a pensar da seguinte forma, nada melhor, já que o Vasco não tem um patrocínio master, não tem uma estrutura, um planejamento forte nesse momento com essa atual diretoria, eu achei que nada mais justo que tentar convencer a torcida massa de vascaínos, aí mais de 20 milhões ao redor do Brasil, de estar se associando ao Vasco, ou como sócio-torcedor, ajudando através do Dívida Zero. E basicamente a minha pergunta é essa, o que você acha em relação a isso? Você acha que existe a possibilidade de mudança de estatuto e de repente no futuro o sócio-torcedor está podendo votar como existe em outros clubes, Brasil e mundo afora? E eu queria saber se você acha que realmente a torcida deveria se associar para tentar mudar alguma coisa dentro do Vasco nesse momento complicado e histórico do nosso clube. Eu particularmente tenho feito a minha parte, quer dizer, eu até brinquei com o pessoal, hoje eu fiz um pagamento de uma parte da dívida, no Dívida Zero, porque eu acho que é importante fazer, acho que é importante participar e acho que é importante dar força a uma iniciativa feita por vascaínos. Né? Não vai resolver o problema, não adianta, né? Não vai resolver. Até porque, particularmente, eu acho que isso
você premiar o mau gestor, né? Mas enquanto vascaíno, acho que é importante a gente participar e dar força às iniciativas feitas pela torcida, tá? Não é uma questão só de resolver o problema do Vasco. Tem uma outra questão importante que é manter o vascaíno participando, ativo, interessado, vivendo e querendo viver a vida do Vasco. Então, para mim, a grande mensagem do Dívida Zero é essa. É querer estimular que nós, vascaínos, e os vascaínos que fizeram o programa, continuem engajados e continuem querendo o melhor para o clube. Mesmo que não pague a dívida, não importa. Muita gente fala, mas está premiando o mau gestor, então, quer dizer, vai continuar fazendo mais dívidas e não vão pagar. Mas é verdade, né? No fundo, conceitualmente, é uma verdade. Está premiando o mau gestor. O cara faz dívida, a gente vai lá e paga. O cara faz dívida, a gente vai lá e paga. Isso nunca resolve. Mas o importante de um projeto como esse é você engajar o vascaíno nisso. E nós queremos sim fazer isso. Hoje, nós estamos pensando num grande projeto, eu não posso anunciar nada aqui, porque estamos fazendo isso, mas é um grande projeto que tem um pouco esse objetivo. Tem o objetivo de criar algo, se a gente não confia em quem está lá, né? Se a gente acha que quem está lá não tem capacidade, não tem competência para gerir o nosso clube, vamos tentar fazer algo que ajude o clube, mas sem colocar dinheiro na mão de quem está lá, né? Sem dar para quem não tem competência de gerir, né? Sem dar para quem não tem competência ou confiança nossa para gerir. Há uma eleição a acontecer daqui a 2 anos e alguns meses, né? Então, lá na frente, o que eu recomendo? Vamos participar mais. Mas até lá, vamos ajudar o clube, vamos apoiar o clube de várias formas. E a gente quer, em breve, se tudo der certo, em breve, colocar nas mãos dos vascaínos algo muito grande que possa, de fato, ajudar o clube nesse período em que a gestão que está lá não é de nossa confiança. Obrigado, Júlio. Pode ter certeza que eu vou estar apoiando, independente do que for. Se for para ajudar o Vasco, vai ter todo o meu apoio aqui no canal. Vou estar divulgando. E se vocês quiserem vir aqui para divulgar também, vai ser um prazer. Inclusive, peço a todo mundo, tem agora mais 2.200 pessoas assistindo aí, galera. Por favor, vamos deixar o like aí para ir no topo do YouTube aí, esse ao vivo. Então, a próxima pergunta, Júlio, eu já vi a sua resposta, mas da mesma forma, muita gente faz essa pergunta, muita gente quer saber se existe uma possibilidade ou não. Então, a pergunta, eu até imagino que se você já soubesse que ia vir, se houvesse um pedido de desculpa formal e um convite vindo da atual diretoria e do Campelo, através de mídias sociais ou através da televisão, existe a possibilidade de você estar se juntando? Eu já mais ou menos sei a sua resposta, mas eu precisava perguntar, desculpa, mas fazia parte aqui, muita gente queria saber e eu preciso que você, se você não se importar, falar um pouquinho sobre isso. Não, a gente não vai nunca se juntar com o Campelo, não existe a menor possibilidade. Não tem condições morais, né, de se juntar a alguém que cometeu um ato como o que ele cometeu. Traição, né, de quebrar uma confiança como foi quebrado, de fazer um movimento que destruiu 120 anos de história do clube. Nunca aconteceu algo desse tipo no clube. Então foi algo muito grave. Não dá a importância devida a esse movimento feito pelo Campelo, a traição feita pelo Campelo, seria uma falha com o Vasco e com sua história de honra, com sua história de cumprimento, né? O Vasco tem um pouco, apesar de ter tido 10, 15 anos de má gestão, mas o Vasco sempre teve um histórico positivo. Então a gente não pode jogar essa história fora. A gente tem que marcar uma posição dura de contrária, né, de aversão a esse tipo de postura que o Campelo representa. Então a gente não vai nunca se unir ao Campelo, não existe condições de conversar com o Campelo, não existe a menor chance de confiar no Campelo. Agora, isso não quer dizer que não estaremos ao lado do Vasco, que não ajudaremos o Vasco. Vamos ajudar o Vasco, sim, no conselho, vamos ajudar o Vasco, sim, cobrando do Campelo aquilo que ele prometeu durante a campanha, né, que até agora não saiu nada. Então vamos cobrar dele aquilo que ele prometeu durante a campanha, para que ele possa fazer realmente aquilo que ele disse que ia fazer. E nós vamos trabalhar para que, como eu disse, possamos ajudar o Vasco de fora para dentro, e preparar o grupo para a próxima eleição lá em 2020. E para isso, a gente vai contar com o apoio amplo da torcida vascaína, como contamos até agora. Com certeza, eu já imaginava que você fosse estar mais ou menos falando essa sua resposta. E isso já encaminha para a próxima pergunta aqui, que vai ser praticamente a última aqui.
é basicamente saber qual é o futuro do Júlio Brandt dentro do Vasco como oposição nesse momento, nesse próximo período aí, ou de esperar 2 anos e meio as próximas eleições, ou caso tenha uma nova eleição aí em breve, se alguma coisa realmente estiver dentro desse HD e venha ter uma nova eleição, e se a torcida vascaína, se o sócio vascaíno que confia no seu trabalho, no trabalho das pessoas que estão envolvidas no seu projeto, podem contar com você nas próximas eleições dentro do Vasco da Gama. Nesse momento, o foco nosso é o trabalho no Conselho. Aí uma questão importante de discussão das contas do período passado, 2017, esse é um tema muito importante no clube, então tem que ser discutido, tem que ser explorado. Então, a primeira coisa é essa, e atuar no Conselho para que as contas sejam, de fato, as contas de 2017 sejam, de fato, depuradas, ou seja, apurado aquilo que aconteceu em 2017, e que as contas sejam colocadas para votação no Conselho, da maneira que a gente entende que deva ser, com transparência e demonstrando tudo aquilo que de fato ocorreu no clube ao longo de 2017. Então, o foco no curto prazo é a atuação no Conselho e o desenvolvimento de um projeto que possa ajudar o Vasco de fora para dentro, sem a participação da atual gestão. É um projeto que vai ser uma participação nossa com a torcida, de vascaíno para vascaíno, sem a atual gestão. Em 2020, claro, existe um projeto político para 2020. Agora, falar em candidatura agora é muito precoce. A gente tem outras pessoas dentro do grupo, pessoas também com competência, com condições de serem candidatas. Então é um momento muito ainda recente, está muito cedo para falar em lançamento de candidatura. O foco agora deve ser o trabalho no Conselho e o trabalho de ajudar e apoiar o Vasco, porque serão 3 anos muito difíceis. Esse ano é um ano difícil, muito difícil, e dependendo do que aconteça ao longo desse ano, 2019, será mais difícil ainda ou menos difícil, mas ainda assim será um ano muito difícil. Então teremos 2018 um ano caótico em termos políticos, temos que tentar ajudar o clube, e 19 ainda, dependendo do que passe em 2018, um ano ainda mais difícil ou menos difícil. Então temos que atuar no Conselho para ajudar o clube. Candidatura só mais lá perto da eleição de 2020. Com toda certeza, absoluta. Então, galera, mais uma vez, muito obrigado a todo mundo que está assistindo aqui. Tem 2.300 pessoas aí ao vivo assistindo aqui a entrevista. Muito obrigado a todo mundo. Eu tenho certeza que está todo mundo grato e feliz aí com a presença do Júlio Brandt. Mais uma vez aqui o canal está aberto, o canal aqui é de vascaíno para vascaíno, como eu sempre falo. E o convite está feito quando você quiser vir, lançar qualquer coisa aqui, o canal vai estar sempre aberto, não só para você, como qualquer outra pessoa que queira falar alguma coisa em relação ao Vasco, vai ser super bem-vindo. Então fica aqui, Júlio, aberto aqui para você mandar sua mensagem para a torcida, para os sócios, para quem você quiser mandar. E, mais uma vez, muito, muito obrigado pela sua presença. Estou muito feliz pelas explicações, pelas suas respostas. E se você puder depois se explicar e eu terminar aqui a entrevista, se você puder ficar só um pouquinho para eu te agradecer depois no privado, fico muito grato também. Claro. Eu queria agradecer a vocês, todo mundo, agradecer pelo convite do Mário, por estar no programa, estou sempre à disposição. Agradecer o carinho da torcida, que continua de forma muito carinhosa, me apoiando e me dando mensagens de otimismo e de perseverança. Isso é muito gostoso nas ruas do centro aqui do Rio de Janeiro, na Zona Sul, enfim, em todos os lugares que eu vou aqui no Rio, restaurantes, bares, eu sou sempre parado para tirar foto, com palavras de carinho, manifestações de apoio nos aeroportos. Estive em Brasília recentemente, pessoal de Brasília aí, um abraço, muita gente em Brasília apoiando e dando apoio. Então eu queria agradecer muito esse carinho que o Brasil inteiro, todos os vascaínos do Brasil e do mundo, via redes sociais, manifestam com relação ao nosso trabalho, com relação ao trabalho que eu coordenei, que eu liderei, e com relação à nossa candidatura. Isso para mim é motivo de orgulho, isso para mim é motivo de alegria, né? Porque eu pude transmitir a você, vascaíno, aquilo que realmente a gente quer para o nosso clube e aquilo que a gente acredita para o nosso clube. Então, obrigado por isso. Agora, temos um jogo aí quinta-feira, Vasco Fluminense. É importante apoiar o clube, é importante apoiar o time, é importante apoiar o elenco. Esse é o momento que o clube politicamente está completamente desestruturado. Então é hora da torcida entrar em campo, literalmente, para ajudar o clube, ajudar o time, apoiar nos estádios e manifestar o carinho e apoio pelo elenco. Nada de vaia, nada de manifestações contrárias. A hora é de apoiar. A situação do clube não é boa. Então, se a torcida ficar contra, se a torcida não apoiar o time, a situação vai ficar muito pior. Então, nesse momento, o certo, o melhor a fazer é apoiar
insistentemente o clube. Separar a questão política do campo. Precisamos ver o Vasco forte em campo, vestindo a camisa e dando o máximo possível lá, né, os jogadores dando o máximo possível em campo. E quem faz isso é a torcida. Então eu conto com você para isso. Mais uma vez, obrigado pelo apoio, obrigado pelo carinho. E vamos ver Vasco Fluminense, apoiar o Vascão. E depois tem Vasco Cruzeiro, Cruzeiro e Vasco, né, pela Libertadores, semana que vem também, que é um jogo importantíssimo pra gente. E difícil. Obrigado, Júlio. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Vou só aqui, antes de fechar aqui o ao vivo, aqui, só vou fazer os agradecimentos. Primeiro, agradecimento ao Michel, do programa Voz do Vascaíno. Muito obrigado, Michel, pela sua ajuda, parceria forte com a Voz do Vascaíno, um programa também aqui na internet, todos os domingos às 22 horas. É um programa que é uma mesa redonda, galera debate, fala de política, futebol, bastante coisa. Então vai lá no YouTube, a Voz do Vascaíno, se inscreve também. Se você não é inscrito aqui no canal, galera, vai lá embaixo, se inscreve também, ativa o sininho. A gente faz vídeo todo dia aqui com notícia do Vasco, tem ao vivo toda noite, então participa aí porque vale a pena. E mandar também um salve aí para o site supervasco.com, uma parceria que a gente tem com eles. Mandar um salve aí para o amigo do design, que me ajuda muito. O Instagram dele é o Rodrigo Capital e o Vasco.1898. E também a galera do WhatsApp aí do Hospício da Colina. Tamo junto, galera. Mais uma vez, muito obrigado. Foi um prazer estar entrevistando o Júlio aqui. Como eu falei, muito honrado com a presença. E, mais uma vez, a gente fica por aqui. Aqui é de vascaíno para vascaíno, porque, galera, Vasco é Vasco, galera, e o resto é fiasco. Tamo junto, de vascaíno para vascaíno. Vasco!